Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito legal e para falar sobre ele estou recebendo aqui a Marcela Lopes, fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional e especialista em pós-operatório de cirurgia plástica e pós-parto. Tudo bom, Marcela? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, muito bom te receber aqui. E vamos começar. O que é fisioterapia dermatofuncional? A fisioterapia dermatofuncional é uma das áreas da fisioterapia. É muito normal quando a gente fala que a pessoa é fisioterapeuta ter aquela associação só à área da ortopedia, sofreu um acidente e vai precisar de reabilitação. Isso. Mas a fisioterapia ela tem diversas áreas, assim como a medicina. Eu gosto de exemplificar. Por exemplo, a medicina tem várias especialidades, ele é endocrinologista, ele é ortopedista e a fisioterapia também é assim. E a dermatofuncional é uma área da fisioterapia que trata das afecções da pele. Coisas voltadas à pele, cabelo, seria mais uma parte estética, falando assim. E quanto que a fisioterapia dermatofuncional ela entra em ação? Quanto eu falo assim, nossa, eu preciso procurar uma fisioterapeuta nessa área? A dermatofuncional, como ela trata as afecções de pele, tudo relacionado a esse sistema, então quando você tem uma queixa voltado para a pele, seria basicamente quando eu vou procurar um dermatologista, né? O fisioterapeuta dermatofuncional, muitas vezes, ele trabalha junto a uma equipe com um dermatologista. Então ele vai tratar celulite, flacidez, o aspecto da pele, rejuvenescimento, todas essas... E dentro da fisioterapia dermatofuncional ainda existem as sub-áreas. Tem ainda sub-áreas? As sub-áreas, por exemplo, o médico, Ah. quando ele é ortopedista, nem todo médico ortopedista cuida da coluna. Tem um especialista em joelho, em pé, e dentro da fisioterapia dermatofuncional ainda existem essas sub-áreas, que é a sub-área da estética, que eu trabalho com altas tecnologias, tem a sub-área da angiologia, que a pessoa trabalha mais com essas afecções da parte circulatória, linfedema, tem então essas, é bem assim divididinho e essas especialidades dentro da fisioterapia dermatofuncional e a cirurgia plástica também. Você falou de várias técnicas, né? Quais técnicas que você utiliza? Hoje eu trabalho mais com as técnicas de terapia manual, no pós-operatório de cirurgia plástica e no pós-parto e também com altas tecnologias. Qual que é a importância da gente procurar numa pós-cirurgia ou um pós-parto uma fisioterapeuta? Eu gosto muito de dar esse exemplo também. Quando a gente sofre um acidente, você vai, faz a cirurgia e o médico te encaminha para onde? Para o fisioterapeuta, não é? Você fez um procedimento cirúrgico e foi para o fisioterapeuta. Principalmente ortopédico, Principalmente ortopédico. Uma vez eu estava até trabalhando numa clínica dermatológica e a pessoa virou para mim e falou assim, você é fisioterapeuta? Eu falei, sou. Ela falou assim, por que você não vai trabalhar na sua área? Ai, meu Deus. Aí eu falei, não, mas essa também é a minha área de atuação. O paciente da cirurgia plástica, ele fez uma cirurgia, então o médico deve encaminhá-lo também para a fisioterapia. A fisioterapia dermatofuncional, ela não é voltada apenas para a estética, ela é reabilitação, como toda a parte da fisioterapia. Então, se o paciente passa por um procedimento cirúrgico, seja ele estético, reparador ou ortopédico, ele vai necessitar de um fisioterapeuta para reabilitação. Então, a minha preocupação enquanto fisioterapeuta na cirurgia plástica não é somente o resultado estético. Eu preciso saber se está cicatrizando bem, como é que está evoluindo por dentro. Eu tenho tecidos como a fáscia, então eu preciso trazer esse tecido de cicatrização que acontece após a cirurgia de uma maneira que ele seja eficaz e funcional. Eu já vi muitas vezes, muita gente postando, tem aquelas fitas, né, que colocam. Me explica o que é isso. Explico. O taping, ele já era bastante usado na ortopedia. A gente já via muitos atletas de futebol, de vôlei, com aquelas bandagens geralmente coloridas. Ele tem múltiplas funções. Dentro da cirurgia plástica, a gente usa o taping para controlar o edema. Então, ele vai gerar estímulos. Ao entrar em contato com a pele, ele gera estímulos que são levados para o nosso cérebro. E aí eu vou ter o controle da dor. Tenho controle da dor, tenho diminuição do edema, eu uno os bordos da cicatriz para que ele cicatrize de uma maneira, para evitar complicações, para que eu tenha uma cicatriz estética e funcional evoluindo ali naquele lugar. Então ele é bom para tudo, ele ajuda no edema, na dor, ele controla. Principalmente o meu principal objetivo com o tape é controlar a fase inflamatória. E qual fase que eu tenho que pôr? Não adianta eu fazer, daqui 3 meses te procurar que eu quero fazer o tape, ou tem que fazer na hora?
A fase vai depender de qual o resultado que eu quero com a aplicação do tape. Eu posso utilizar o taping em várias fases. A principal e a mais utilizada é a fase inflamatória. Essa fase inflamatória ela acontece logo após a cirurgia. Então o paciente teve uma lesão ali no centro cirúrgico, a hora que ele sai de lá, e aí isso vai depender muito da equipe, se esse taping ele pode ser colocado dentro do centro cirúrgico, como ele pode ser colocado fora, quando o paciente já está no quarto. As primeiras 24 horas são ideais para controlar essa fase inflamatória. Essa é a primeira parte que eu uso o taping, mas ele também pode ser utilizado num pós-tardio. Quando eu tenho um paciente com fibrose, mas aí eu vou usar outro tipo de aplicação, né, um outro raciocínio, ele pode ser usado no pós também. Também. Eu já ouvi dizer, né, já me falaram, que a fisioterapia é tão quanto importante para o resultado quanto a cirurgia, porque a gente só fica preocupado em pesquisar sobre o cirurgião, né? Ah, vamos pesquisar, vamos ver se o resultado dele com outras pacientes ou da cirurgia com outras pacientes ficou legal, mas já me falaram que o pós-operatório é às vezes até mais importante. É verdade? É verdade. O pós-operatório ele vai garantir o resultado que você tanto espera. Não adianta, né, como você falou, eu pesquisar o médico. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que o paciente, ele pesquisa o médico, ele junta o dinheiro da cirurgia, e aí ele junta só aquele dinheiro ali e paga o médico, e ele não se prepara para o pós-operatório. Ele acha que o pós-operatório ele pode fazer com qualquer pessoa, ele pode fazer de qualquer jeito, é só drenar, é só fazer massagem, e aí eu acabo tendo resultados não satisfatórios. Não por conta do cirurgião, mas por causa do pós-operatório. Na verdade, a sua cirurgia, o resultado dela começa quando você sai do centro cirúrgico, é no pós-operatório. E o que a gente faz? O que vocês fazem? É lipo, é o taping, é macacão? O que é? Qual que é a recuperação no pós com o fisioterapeuta? De modo geral mesmo, hoje eu faço muito a consulta pré-operatória. Esse paciente, ele passa comigo como fisioterapeuta antes dele operar. É onde eu vou conscientizar ele da importância, alinhar as expectativas. Alinhamento de expectativa é bom em qualquer área da vida, mas na cirurgia plástica ela precisa acontecer. Porque às vezes o paciente ele chega com a expectativa irreal daquilo que ele vai se tornar. Ele quer, a cirurgia plástica não tem o poder de transformar ninguém. Ele quer voltar outra pessoa. Ela melhora você, como você está naquele momento. Então hoje, basicamente, a gente utiliza o taping. Fiz a cirurgia, controla o processo inflamatório com o taping. O taping não substitui o uso da cinta nem das talas, ele é um complemento. Ele vem para agregar. E aí o paciente usa o modelador, usa as talas, quando necessário o órtese. Isso vai depender da evolução de cada paciente. Agora, o básico mesmo são os modeladores, as talas, é necessário. E a drenagem dói? Porque eu já ouvi dizer que dói bastante depois de uma cirurgia plástica, né? Antes não, mas depois dói? A verdade é que a drenagem linfática ela não pode doer. Em nenhum momento, nem antes de eu fazer a cirurgia, nem depois que eu faço a cirurgia. A drenagem linfática, ela não dói, ela não pode doer. A verdade é que muitas vezes, até mesmo a pessoa que realiza, ela não sabe se ela está fazendo uma drenagem linfática, ela não sabe se ela está fazendo uma massagem modeladora, existe muito essa confusão. Então, às vezes, o profissional fala para o paciente, olha, nós vamos fazer uma drenagem linfática, quando na verdade não é isso que ele está fazendo. Aí faz uma modeladora já no pós-operatório, é para morrer de dor mesmo. É para morrer de dor e é para prejudicar os resultados. Pensa em um organismo que já está lesionado, eu entro com uma técnica forte eu acabo estragando esse pós-operatório, trazendo resultados insatisfatórios. E como que você avalia o paciente no pós? O fisioterapeuta dermatofuncional, ele não trabalha com dias. Tem muito, antigamente, se você conhece alguém que já fez abdominoplastia, ela precisava andar curvada 30 dias. Cesárea também, né? Cesárea também. Sim, um tempão. As coisas evoluíram muito, muito mesmo. Então hoje um paciente, ele chega pra mim, eu avalio quais são as características, os sinais clínicos dele. É um paciente que apresenta muito inchaço? É um paciente que está se queixando de dor? Como é que está ali o local da cirurgia? Não tem aquele negócio de eu falar assim, olha, com 5 dias, com 10 dias você vai ficar de pé. Não, a nossa evolução é diária. Então eu avalio o paciente de acordo com os sinais clínicos que ele apresenta, não por dia de cirurgia. Me conta, Marcela, e numa gravidez?
como que entra o fisioterapeuta dermato? É só depois do parto? É antes do parto? Você acompanha essa gravidez? Como que é? Existe uma especialidade dentro da fisioterapia, que é a fisioterapia na saúde da mulher. Então, essa área da fisioterapia acompanha o paciente, descobriu que está grávida, passou algumas semanas, ela já pode, principalmente se ela quer ter um parto natural ou até mesmo cesárea, esse acompanhamento com o fisioterapeuta nessa área da obstetrícia, da saúde da mulher é muito importante. Não é a minha área. Eu atendo esse paciente no pós-parto. Então, o paciente que passou, independente da via de parto, se foi cesáreo, se foi normal, eu atendo esse paciente. A gente pode realizar a aplicação do taping com os mesmos objetivos da cirurgia plástica, porque a cesariana também é uma cirurgia. É uma cirurgia de grande Então, a gente porte. tem esse mesmo olhar da cirurgia, com algumas peculiaridades, é claro. E na cirurgia plástica, quais são os sinais que está começando a dar problema, que você percebe e já avisa o paciente? Se é um paciente que optou por fazer um taping, ele não vai ser aquele paciente que vai estar extremamente roxo, extremamente inchado, não, porque o taping ele otimiza. Então, comparando com antigamente, um paciente que realiza o taping hoje, ele chega para mim com 7 dias de cirurgia, parecendo que ele já tem 20. Eu já consigo ver ali um resultado do contorno corporal. Então, se esse paciente está muito inchado, se ele apresenta regiões que estão hiperemiadas, que estão muito vermelhas ou que tem um roxo ali, eu posso desconfiar de um hematoma. Eu preciso ter o cuidado com a cicatriz, ver se essa cicatriz não vai ceder, porque trabalhar o inchaço é muito importante, porque se eu tenho um paciente que está extremamente inchado, eu corro o risco de abrir um ponto nessa cirurgia. Então, edema muito edema, né? Eu ia falar um edema mais forte. Se ele tem um roxo pontual ali, se é um paciente que não evolui. Todo mundo entendeu, um roxo grande. Um roxo bem grande, se a região está muito quente, se ele sente muito desconforto, a palpação, a hora que pega, né? Acúmulo de líquido, tem até uma manobra que a gente faz, que eu pego, se o paciente fez principalmente abdominoplastia ou a lipo, quando a gente palpa, se tá com aquela sensação que parece um colchão d'água, é seroma, ele precisa voltar para o médico, precisa fazer uma punção. Olha só, é muito importante esse acompanhamento, hein? E me fala, na cicatriz, além do tape, tem alguma outra técnica que a gente pode usar para ajudar na cicatrização? Por exemplo, quem tem queloide, a cicatriz fica um pouco maior, né? E quem não tem, mesmo quem não tem, se não tiver um cuidado bom, a cicatriz fica muito evidente, né? Isso. Existem cuidados específicos que a gente toma com a cicatriz. Eu não aplico inicialmente numa cicatriz recente o taping. O paciente está lá no centro cirúrgico. Se ele não tampou a cicatriz, alguns médicos gostam de deixar essa cicatriz tampada por muitos dias. Mas durante essa troca de curativo e assim que o paciente saiu do centro cirúrgico, a gente já entra com um laser de baixa potência. Ah, laser. Que ele ajuda na cicatrização. É um laser portátil, eu posso escolher a função laser vermelho ou infravermelho, e aí eu vou colocar ele de maneira pontual ali na cicatriz, para que ele possa modular esse processo inflamatório e cicatrizar de uma maneira otimizada ali aquele lugar. O taping eu jamais coloco ele em cima da cicatriz. E como que a fisioterapia pode ajudar no manejo da dor no pós-operatório? Porque tem gente que é mais sensível, eu já ouvi dizer, assim, a pessoa que pesquisa, né, que quer fazer também, então sai pesquisando, né? Eu já ouvi dizer que a lipo dói muito mais do que quando você vai fazer a barriga, né? E principalmente em regiões como um lipo no braço, que não é uma região muito comum, né? O que a gente pode fazer para melhorar no manejo dessa dor? E dói mesmo. E dói, né? Dói mesmo, dói mesmo. A lipo, ela é muito mais dolorida do que a abdominoplastia. Isso, vai me falar. Eu acredito que isso aconteça porque na lipo eu tenho vai e vem da cânula muitas vezes. Eu tenho uma lesão muito grande ali. E isso acaba gerando todo esse desconforto. A aplicação do taping no pós-imediato diminui muito a dor na cirurgia plástica. E como fisioterapeuta, a gente tem exercícios específicos, mobilizações, onde eu posso trabalhar ali com esse paciente, que às vezes a pessoa, quando ela faz cirurgia plástica, ela acha que ela não pode se mexer.
Porque a gente ficou com medo também. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Eu tenho que guardar total esse repouso, eu não posso me mexer. Sendo que o segredo de um pós-operatório bem sucedido é o movimento orientado. Por isso é tão importante um profissional fisioterapeuta acompanhando a evolução desse pós-operatório. Nós temos, de acordo com a evolução do paciente, movimentos específicos, recursos manuais que a gente utiliza para que esse paciente se recupere e sinta menos dor. E esse movimento orientado, ele vai gerar, o paciente vai ficar mais leve, não vai ter tanto aquele peso da dor da cirurgia plástica. E um auxílio também, né, para estar se movimentando, porque a gente não pode, até idoso não pode ficar muito tempo parado, né? Então, se você faz uma cirurgia de grande porte, você não pode ficar parada, né? Tem que estar movimentando. É importantíssimo o movimento. Vamos falar agora de pós-parto, né? Como que a fisioterapia pode ajudar na questão do... Eu tive um parto natural ou humanizado, como que ela ajuda? Quando existe um processo inflamatório que ocorre ali no momento do parto. E a fisioterapia, então, ela vem com a aplicação do tape nesse momento para conter essa fase inflamatória. Independente da via de parto, uma queixa muito frequente entre as mães é aquela sensação de estar tudo solto no abdômen. Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu saí do hospital, que é a enfermeira, ela coloca, né, enfaixou toda a barriga e tal, e apertou, falei, nossa, que ótimo, graças a Deus. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a faixa, falei, não, vamos voltar para o hospital, vamos pôr a faixa de novo, porque dá uma sensação de segurança, e né? é incômoda, né? Hoje, a gente não usa cinta. Eu não indico cinta no pós-operatório, porque a cinta ela vai dar essa sensação de compressão, de alívio, mas ela inibe a atividade muscular do abdômen. Então eu vou gerando fraqueza da musculatura abdominal. E aí quando eu tirar a cinta, minha barriga vai toda pra frente, porque eu não estou deixando a minha musculatura trabalhar. O taping, ele não faz isso. A gente coloca o taping, ele dá estímulos, ele traz muito aquela sensação de segurança que as pessoas não querem mesmo tirar. Nossa, a faixa, eu falava assim, não, agora tem o tape, né? Na minha época não existia, era faixa. Falava, não, gente, vocês têm que aprender com a enfermeira. Vai lá aprender pra me coloca essa faixa bem apertada aí, que dá aquela sensação de segurança, né? E é por isso que às vezes o pessoal fica viciado no uso da cinta, por essa sensação de segurança. Mas aí eu trago o prejuízo da fraqueza muscular mesmo, piorando a diástase. Às vezes o paciente tem até um problema de coluna, tudo Olha isso. Olha só. E existem complicações que a fisioterapeuta ela identifica no pós-parto? Existem. As complicações mais comuns no pós-parto são ali na região, principalmente ali perto da cicatriz. Eu posso ter um hematoma, ou eu posso ter seroma. Geralmente o seroma é um acúmulo de líquido na região que fica próxima à cicatriz. Quando o cirurgião ele faz o corte, ele lesiona ali para fazer a cirurgia plástica, ele lesiona juntamente os vasos linfáticos, os vasos sanguíneos, e o organismo demora um pouco de tempo para trazer esse equilíbrio de volta, para reestruturar esses vasos que foram lesionados. Enquanto isso, eu continuo perdendo líquido. E como eu tirei um pedaço de tecido aqui, esse líquido ele vai se acumular lá, é onde a gente chama de espaço morto. Então o líquido fica nesse espaço morto e ele vai se acumulando. Se eu não identifico esse líquido, ele pode trazer problema. O organismo pode encapsular esse líquido e o paciente voltar para o centro cirúrgico. Então as complicações mais comuns no pós-parto são hematoma, seroma e a deiscência, que é a abertura de pontos na cicatriz. Fora a aderência que vem depois. Às vezes quando faz fica aderido. Aderência, né? A gente já ouve mulheres falar, nossa, depois, sei lá, meu filho tem 20 anos e eu ainda sinto meio dormente em volta. É a aderência, não é? Que ficou? A aderência e pode ter sido alguma lesão nervosa ali, porque corta. A cesárea mesmo são 7 camadas. É uma cirurgia muito profunda, é uma cirurgia muito grande. Aí eu posso ter uma lesão ali de algum nervo. Como as coisas evoluem, né? Graças a Deus. E é legal a gente ter, assim, esse cuidado todo. E como que você educa seus pacientes no tanto pós-parto como pós-operatório? O principal desafio hoje é essa orientação inicial que a gente faz. Por isso é tão importante a consulta pré-operatória. É durante a consulta pré-operatória que eu vou orientar esse paciente com os cuidados que ele precisa ter no pós. É durante a consulta pré-operatória que eu faço o alinhamento de expectativa. Isso que eu ia falar, como que você trata a expectativa, né? Porque quem junta dinheiro para fazer uma cirurgia plástica, ou a mãe que tá para ganhar o filho, a gente entra com tanto
tanta ansiedade, né? Depois como que o corpo vai ficar, como que você consegue alinhar tudo, a expectativa com a realidade? Nem sempre a gente consegue, né? Mas é um trabalho árduo que a gente tenta. Por quê? O paciente, às vezes, ele fala, eu quero fazer uma cirurgia plástica. E aí ele quer sair do centro cirúrgico igual a Débora Seco. Não tem Por exemplo, jeito, não né? tem como, você precisa estar de acordo com a sua realidade. A cirurgia plástica, eu melhoro aquilo que eu já sou. Eu vou melhorar no meu biotipo. Os biotipos de corpo são diferentes, então não adianta eu chegar querendo o corpo de uma pessoa. Às vezes o paciente leva a barriga do fulano pro cirurgião e fala assim, eu quero essa barriga. Não, deixa eu te falar, já me pararam no supermercado pra perguntar se meu nariz era plástico. Eu falei, gente, não é. O pessoal não faz isso. É mesmo. Qual cirurgião você foi? Não é, eu nasci assim. Talvez a pessoa pergunta mesmo, né? E o paciente leva a mama, fala assim, eu quero uma mama desse jeito aqui, ou eu quero uma barriga desse jeito aqui. E quando não existe esse alinhar de expectativa, o paciente sai da cirurgia frustrado. A primeira frustração do paciente é que ele acha que ele vai sair do centro cirúrgico completamente modelado, ele já vai colocar um biquíni ali com 15 dias e ela vai arrasar. E isso não acontece. Quanto tempo demora pra processo. gente ver o resultado, pelo menos o resultado inicial? Porque você sai da cirurgia achando que em uma semana você vai estar daquele jeito que você queria. E na realidade não é, né? Não. Quanto tempo? É um processo. Ali, quando acaba a cirurgia, geralmente os médicos fazem a foto, aquilo ali é um projeto. Eu espero que fique daquela forma. Mas ali naquele momento o organismo já começa a entender, opa, aconteceu uma lesão e eu preciso fazer um reparo. E por isso que incha. É por isso que incha, é por isso que às vezes fica roxo, porque existiu uma lesão ali acontecendo naquele momento. Se é um paciente que foi acompanhado por um fisioterapeuta dermatofuncional, se ele seguiu todas as orientações, se ele realizou a aplicação do tape, esse paciente chega para mim com 7 dias já muito bom, mas nem perto ainda do resultado dele que vai ficar. Geralmente, em 20 dias, um mês, eu já tenho um paciente que evoluiu muito bem. Mas o resultado, de fato, a gente vê após os 3 meses, 6 meses, até 1 ano da cirurgia. Olha só, então tem que ter muito controle emocional, né? Tem tanto do paciente quanto principalmente do profissional que está lidando com o paciente. Porque o paciente chega e fala assim, eu tô pior do que eu tava antes de operar, eu fiz esse negócio para eu ficar magra, olha o tamanho da minha barriga. E aí a gente vai tendo paciência, alinhando aos poucos, dia após dia, quando esse paciente ele volta para mim, para que ele entenda que o resultado dele ainda não é aquele. Marcela, a gente está na era da cirurgia bariátrica, né? E existe fisioterapia para depois, para evitar tantos reparos? Existe. Só que a fisioterapia na cirurgia bariátrica, ela vai atuar após a reparadora. Depois, então. Depois da reparadora. Por exemplo, é um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, ele perdeu 40, 50 quilos. Inevitavelmente, esse paciente tem um excesso de pele. Isso. E aí ele passa por uma cirurgia reparadora e o fisioterapeuta entra com o mesmo cuidado da cirurgia Não precisa nem plástica. da cirurgia, né? Porque a gente também está tendo... nós estamos na era das injeções, né? Para não falar a propaganda da injeção, mas tem que trazem muitos benefícios. Eu sou a favor. Se for para trazer benefícios, né? Desde que haja uma indicação correta. Uma indicação com acompanhamento correto, eu sou a favor. Mas depois vai ter que passar por um reparo, né? E existe fisioterapia para acompanhar? Existe o fisioterapeuta. Ele vai fazer basicamente as coisas que se faz num pós de plástica. De plástica. É porque é uma plástica, né? Existe hoje a opção também de, às vezes, o paciente, eu falo que é um tripé. Não adianta eu fazer a cirurgia plástica e não cuidar para manter esse resultado. O tripé é alimentação balanceada, uma alimentação saudável, um acompanhamento com o nutricionista. Aí eu preciso de atividade física, academia ou algo que você goste, você precisa fazer, e aí eu entro com os procedimentos, sendo eles cirúrgicos ou não, altas tecnologias. Se é um paciente, porque às vezes nós temos regiões, principalmente no abdômen, aqui nos flancos, que a gordura é persistente. Mas aí eu analiso com esse paciente. Nos flancos, eu falo que se eu chegar daqui até do outro lado do mundo, vou estar magrinha, mas eles vão falar assim, oi, tudo bom? Eles vão aparecer, né? Estou aqui, que bom, a nossa viagem foi ótima. Mas é esse tipo de paciente que é o paciente ideal
para realizar o procedimento. Porque a cirurgia plástica, quando o paciente ele entra para fazer uma lipoaspiração, por exemplo, a lipoaspiração ela não emagrece. É uma cirurgia de contorno corporal. Por isso que o cirurgião às vezes pede pra gente emagrecer para fazer a lipo, né? Para ter o resultado. Porque você faz uma cirurgia plástica, não é para emagrecer. A cirurgia que a gente faz para emagrecer, para perder peso, é a bariátrica, não é a cirurgia plástica. Então não adianta você estar muito acima do peso e querer fazer uma cirurgia plástica. Você não vai ter resultados satisfatórios. A lipoaspiração, principalmente, ela é para gordura localizada, né? No seu caso, você está falando que os flancos te incomodam. Ali, a gente pode optar por altas tecnologias. Eu sou uma paciente que tem medo da cirurgia plástica, não gosto da anestesia, ou eu acho que o repouso, o pós-operatório é muito demorado. Então, a gente volta para as altas tecnologias. Tem opções hoje de criolipólise, eu tenho radiofrequência, eu tenho aplicação de enzimas, são coisas menos agressivas. Que legal! E o fisioterapeuta também faz isso. Também faz. E a diástase, hein? O fisioterapeuta cuida da gente pra gente não ter diástase durante a gravidez e no pós? Explica o que é diástase também. A diástase, ela é o afastamento da musculatura abdominal. Então, para acomodar o bebê, o organismo ele vai se adaptando. E aí eu tenho a minha musculatura abdominal aqui. Quando esse feto vai ganhando tamanho, eu vou precisando de espaço, o que acontece? Minha barriga vai crescendo, vai aumentando. E a minha musculatura aqui, ela vai separando. Então a diástase é esse espaço que fica entre a musculatura abdominal. E existem exercícios específicos. O LPF, por exemplo, que é o Low Pressure Fitness, ele é um exercício respiratório com vácuo e ele vai ajudar a trabalhar essa musculatura para que essa diástase volte, para que o abdômen ele volte para o lugar. Então, é um exercício que você pode fazer com o fisioterapeuta também. É muito importante o paciente que tem a diástase, ele não realizar exercícios que aumentem a pressão abdominal, a pressão intraabdominal, que são exercícios como os abdominais. Às vezes você faz diástase e tá lá na academia morrendo de fazer abdominal. Não adianta nada, né? Faz é piorar, na verdade. Gente, olha a importância de a gente procurar um profissional, porque você chega na academia, a primeira coisa que você procura é uma aula de ABS ou tá achar que vai diminuir. Porque quando eu faço, eu tenho uma musculatura aqui que tá frouxa. Quando eu faço abdominal, eu tô fazendo isso aqui, eu tô piorando essa diástase, eu tô aumentando essa pressão aqui dentro. O certo é eu fazer exercícios respiratórios que vão fazer o quê? Juntar essa musculatura aqui. Olha só. Então, gente, ó, gravidinhas que puderem procurar, né, logo no início, um fisioterapeuta dermatofuncional, é ótimo, né? É muito bom. Faz toda a diferença no resultado, na evolução aí da gestação e no processo da cirurgia plástica. Marcela, nosso tempo é muito pouco, eu já tô terminando. Existe algum mito que você queira desmistificar na fisioterapia dermatofuncional? Existem vários, mas eu quero falar de um específico, que drenagem linfática não trata fibrose. Olha, o pessoal acha, a drenagem linfática ela é uma técnica muito utilizada, talvez a mais antiga no pós-operatório, mas hoje a drenagem linfática sozinha, ela não é capaz de trazer bons resultados. Olha só. A drenagem linfática ela é para o acúmulo de líquido. No processo cirúrgico eu tenho muito líquido, o que é normal, porque eu tenho vasos lesionados. Se eu ficar fazendo só drenagem linfática ali todos os dias, é aquele famoso enxugar gelo. Não vai resolver, eu preciso de outras técnicas. A minha preocupação, enquanto fisioterapeuta na cirurgia plástica, não é só o seu inchaço. Eu preciso preocupar com o tecido cicatricial que vai acontecer. E eu preciso fazer com que ele seja o mais funcional ali possível. Tem pacientes que fazem a cirurgia plástica e aí o paciente ele tem dificuldade, por exemplo, ele não consegue esticar. É um paciente que sente dor para esticar. Drenagem linfática não trata isso. Não trata, né? Não trata. É um recurso excelente, quando bem utilizado e associado com outros recursos e técnicas que a gente tem. Muito obrigada, foi muito bom. E eu já quero deixar o convite para você voltar para a gente conversar sobre mais coisa, viu? Vamos conversar, estou à disposição. Um prazer, um privilégio estar aqui. Muito obrigada. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.